Olá, graça e paz. Esse que tem o prazer em vos cumprimentar é o pastor José Freire. Você está aqui no canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema importante, né? O que é religião? O que é evangelho? Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Dê like, mas visualize. Vamos à oração? Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos na Tua presença, reunidos para Te louvar, reunidos para Te adorar, reunidos para magnificar o Teu santo, glorioso e magnífico nome, Senhor. E o Senhor que é bom, que é santo, que é digno de honra, de glória, de louvor, o Senhor que é magnífico, que faz crer, faz nós confiarmos, é o Deus da nossa salvação. Não deixe eu tropeçar, meu Pai. Não deixe-nos cair, olhando para trás, olhando para as lutas. Neste momento de oração, eu apresento cada pessoa aqui inscrita no canal Uma Visão Além, que está tendo acesso a esta oração neste momento. Quero apresentar aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra angustiado com as lutas, deprimido com as suas provações, oprimidos por legiões malignas. Oh, meu Deus, que a bênção do Senhor chegue nesta casa, chegue neste lar, nesta família, neste casamento. Este lar não seja destruído, aniquilado pelos demônios, mas que a Tua bênção, que as bênçãos dos céus paire sobre esta casa, esta família, Pai amado. Pai santo, Pai das luzes, eu quero pedir, suplicar, implorar o perdão dos meus pecados, o perdão das nossas falhas, e que a bênção de Deus, a cura divina, a libertação, a transformação realmente ocorra. Enxugue as lágrimas desta mãe, deste pai, deste homem, desta mulher, as lágrimas dos que choram, dos que conclamam. Oh, meu Deus, dai força para aquele que não tem força, renove a fé dos que necessitam de um renovo, levanta os caídos, abre portas para o desempregado, abre porta para o necessitado, oh Deus, aquele que necessita, aquele que precisa, aquele que depende do Senhor, aquele que necessita da bênção viva do Espírito Santo. Ó Deus, ó Deus, ó Deus de maravilha, quebre as cadeias, os ferrolhos, as muralhas, todo tipo de impedimento, Pai, que no nome do Senhor Jesus alcancemos as bênçãos, as libertações que somente o nosso Deus pode dar. É o que nós te pedimos, te conclamamos, aleluia, te buscamos no dia de hoje, Pai, pelo poder da Tua palavra, aleluia, glória ao nome glorioso do Senhor Jesus. Não deixe-nos cair e nem tropeçar. Receba a nossa humilde oração, o nosso humilde clamor, essa petição, esse grito de misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós pedimos no dia de hoje. Vamos à palavra, mas antes, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. O que é religião? O que é evangelho?
Meus amados e queridos irmãos aqui internautas, religião é um conjunto de crenças e filosofias que são seguidas, formando diferentes pensamentos, meus queridos. Cada religião tem suas diferenças quanto a alguns aspectos, não é verdade? Porém, a grande maioria se assemelha em acreditar em algo ou em alguém do plano superior e na vida após a morte. Entre a grande quantidade de religiões existentes hoje no mundo, existem aquelas que se sobressaem e conseguem conquistar um grande número de fiéis. E nós podemos enumerar assim: o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Então, religião é um sistema qualquer de ideias, de fé, de culto, como é o caso da fé cristã. Religião é um conjunto de crenças, queridos, e práticas organizadas, formando algum sistema privado ou coletivo, mediante o qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é influenciado. Religião é um corpo autorizado de comungantes que se reúne periodicamente para prestar culto a um Deus, aceitando um conjunto de doutrinas que oferece algum meio de relacionar o indivíduo àquilo que é considerado ser a natureza última da realidade. Então, religião é qualquer coisa que ocupa o tempo e as devoções de alguém. Há nessa definição o que de verdade, já que aquilo que ocupa o tempo de uma pessoa é geralmente algo que ela se devota, mesmo que não envolva diretamente a afirmação da existência de algum ser supremo ou seres superiores. E a devoção encontra-se na raiz de toda a religião. Então, religião, meus amados, é o reconhecimento da existência de algum poder superior e invisível. É uma atitude de reverente dependência a esse poder na conduta da vida e vai se manifestar por meio de atos especiais como ritos, orações, atos de misericórdia, entre tantos outros. Agora, Evangelho. O Evangelho, por sua vez, é Cristo crucificado. Sua obra consumada na cruz. É pregar o Evangelho, é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é apenas as boas novas de um neném na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou até mesmo de uma sepultura vazia. O Evangelho trata da cruz de Cristo. O Evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. Quando pregamos o Evangelho, temos de nós referir a um acontecimento, a morte de Cristo na cruz. Expor uma doutrina, o particípio perfeito, que é crucificado, indicando os efeitos permanentes da obra consumada de Cristo, e fazê-lo publicamente, ousadamente, vivamente, para que as pessoas vejam como se o testemunhassem com os seus próprios olhos. Enquanto as religiões feitas pelos homens enfocam o esforço humano, o cristianismo enfoca a obra de Cristo. Aí está a diferença. Mas vamos lá. Diferenças entre religião e evangelho. A religião é uma obra do homem. O evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz por Deus. O evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. A religião é o homem em busca de Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando subir a escada na sua própria justiça, na esperança de encontrar-se com Deus no último degrau. O evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo e encontrando-se conosco na condição de pecadores lá no primeiro degrau. A religião, ela é constituída de bons pontos de vista. O evangelho, de boas novas. A religião traz bons conselhos. O evangelho, uma gloriosa proclamação. A religião toma o homem e o deixa como está.
O Evangelho toma o homem como está e o transforma naquilo que ele deve ser. A religião termina como uma reforma exterior. O Evangelho termina com uma transformação interior. A religião passa por uma caiação. O Evangelho alveja, clareia. A religião muitas das vezes torna-se uma farsa. O Evangelho é sempre uma força, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. Há religiões, mas apenas um Evangelho. A religião enfatiza o fazer, e o Evangelho enfatiza a condição de ser. A religião diz: faça o bem, continue a fazer o bem, eventualmente você se tornará bom. O Evangelho diz: primeiro você nasce de novo pela graça de Deus, e a consequência natural disso, assim como o dia segue a noite, é que você fará o bem. A religião coloca em destaque os princípios e preceitos e códigos e credos. O Evangelho coloca em destaque a pessoa de Jesus. A religião diz: alcance, o Evangelho obtenha. A religião tente, o Evangelho receba. A religião diz: esforça-se, o Evangelho desconfia. A religião diz: desenvolva-se a si mesmo, o Evangelho negue-se a si mesmo. A religião diz: salve-se, o Evangelho diz: entregue-se. A religião diz assim, faça isso, faça aquilo e será salvo. O Evangelho afirma: já foi feito, creia e será salvo. Então, meus amados, a religião pretende manifestar a boa vontade do homem, e o Evangelho a boa nova do amor de Deus. E podemos nos guardar das religiões humanas fazendo as seguintes perguntas sobre qualquer grupo religioso. Esse grupo enfatiza as regras e tabus criados pelo homem em vez da graça de Deus? Esse grupo promove o espírito crítico em relação aos outros ou exercita a disciplina de reforma discreta e amorosa? Esse grupo enfatiza fórmulas, conhecimento secreto ou visões especiais mais do que a palavra de Deus? Esse grupo exalta a própria justiça, honrando aqueles que guardam as regras, ao invés de exaltar Cristo. Então pense, entre tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Esse grupo considera a família, em vez de tê-la em grande estima, conforme os ensinamentos bíblicos da Bíblia Sagrada? Então, João 14:10. As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim, e Ele faz a sua obra. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde no dia de hoje. Graça e paz.